E aí galera, tudo beleza? Nesse vídeo a gente vai aprender como criar uma lista de notas utilizando as 4 transações do CRUD, né? O famoso CRUD: consulta, criação, alteração e exclusão. E nós vamos utilizar o banco de dados SQLite e usar o setState como gestão de estado da nossa aplicação. A gente vai ter essa primeira tela com a lista de notas e uma segunda tela que nessa outra tela a gente vai editar ou incluir uma nova nota. A gente vai ter uma outra funcionalidade aqui em cima que quando a gente clicar em um ícone ele vai excluir todas as notas e vai mostrar uma janela de confirmação, uma dialog de confirmação. E a gente vai usar o dismissible, que é arrastar para os lados para excluir uma nota. E também a gente vai ter uma confirmação em uma janelinha para o usuário confirmar ou não a exclusão. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai importar as dependências do nosso projeto. A gente vai seguir aqui o nosso passo a passo. Para a gente não se perder, o timestamp eu também vou deixar abaixo na descrição do vídeo para que você possa assistir aos poucos, porque esse tipo de vídeo fica bem longo. Então você pode assistir um pouco hoje, um pouco amanhã, repetir as partes que você achar relevantes ou pular a parte que você não se interessar muito. Então, vamos lá, importar as dependências. Então vou fazer aqui o comando Ctrl+Shift+P. E eu vou escolher aqui Dart Add Dependency. E eu vou escolher aqui SQLite. E vou fazer de novo a importação do path. Dart Add Dependency e vou digitar o path. E aí, vou conferir aqui no PodSpec YAML. Coçando aqui as costas. Enquanto isso, então, SQLite e path adicionados. Ok, então o primeiro passo feito, as dependências estão ok. SQLite porque a gente vai utilizar esse banco de dados relacional utilizando o SQL para armazenar no próprio dispositivo a lista de notas para persistir. E o path é o package que fica acessando aí no seu dispositivo onde que é o caminho e o nome do arquivo do banco de dados. Ele faz esse controle de persistência e armazenamento aí no seu dispositivo. Agora a gente vai fazer uma separação dos primeiros widgets. Por que essa separação? O que acontece? Esse projeto aqui é o projeto inicial do Flutter, com poucas modificações. Eu só alterei aqui o título, mudei para CRUD, setState e SQLite. E aqui o conteúdo no meio a gente tem só uma coluna centralizada com texto escrito não há notas cadastradas. Mas se você olhar aqui, a gente tem a função main, que é o ponto de entrada da nossa aplicação. O main ele vai executar um primeiro widget, que é o MyApp. Ele vai apresentar esse widget MyApp. E o MyApp ele tem o esqueleto de uma aplicação Material App, que como página inicial ele tem a tela My Home Page, ou seja, a gente tem 3 componentes aqui, o Main, o MyApp e o My Home Page. Então a gente vai separar esses 3 componentes para a nossa aplicação ficar mais componentizada, mais melhor arquitetada, né? Então a gente vai fazer a separação dos primeiros widgets. Então na pasta lib eu vou criar uma pasta chamada app e vou criar uma pasta chamada pages. Então dentro do app eu vou criar um arquivo chamado notesapp.dart e dentro dele eu vou colocar esse stateless widget aqui, que é o MyApp. Eu vou colocar aqui
ele está como o nome MyApp, e eu vou renomear para Notes App. Ok, vou importar a biblioteca do Material. Ok, ele está reclamando do My Homepage, que é a próxima componente que a gente vai criar. Então, como eu criei a pasta Pages, que vão ter... a pasta Pages vai abrigar a tela inicial com a lista das notas e a segunda tela com a tela de edição. No Pages eu vou criar um arquivo chamado Notes List Page. Então dentro de Page eu vou criar Notes List Page.dart e depois no tempo oportuno a gente cria o Note Edit Page. Dentro do Notes List Page a gente vai colocar essa tela visível aqui para a gente, que está como My Homepage, e eu vou colocar dentro do Note List Page e vou renomear para Notes List Page. Vou importar as dependências, import material, pronto. Note List Page, ele é a página inicial do home do Material App, então aqui a gente vai renomear de My Homepage para Notes List Page. Importei. E agora o main.dart, ele executa o widget MyApp, que não é mais MyApp, é Notes App. Pronto, então a gente fez essa primeira separação dos componentes aqui para ficar melhor e já está funcionando novamente. Então o aplicativo começa no main.dart e dentro do main.dart ele vai executar o Notes App. O Notes App, ele é um stateless widget que monta a arquitetura de um aplicativo no padrão Material Design, por isso aqui o nome Material App. E o Material App tem a sua página inicial, sua rota inicial aqui na propriedade Home, que vai abrir um Notes List Page, que é essa outra página aqui que a gente criou dentro da pasta Pages. Ok. Tendo feito isso, quais são os próximos passos? A gente fez a separação dos primeiros widgets, vou marcar como OK, deixar verdinho aqui. Criei a pasta App, pasta Page, criei os arquivos Notes Apps, Notes List Page. Agora a gente vai criar nossa model, então para isso a gente vai criar dentro da pasta lib a pasta models. Dentro da pasta models a gente vai criar o arquivo note.dart, porque o nosso banco de dados vai armazenar notas. E a gente vai criar a nossa model. Então vou criar aqui classe note. Vai ter um atributo id e vai ter um atributo string. O id é opcional e string, que é a descrição, a variável descrição, vai ser a description, ela é opcional. E agora a gente vai criar os construtores. Ok, então a gente tem a classe nota, que tem um id e uma descrição. E a gente vai criar agora criar um construtor e criar uns métodos aqui. Então o que é que acontece? Se você olhar na documentação oficial do Flutter, você vai observar aqui que tem essa página lá na documentação dentro de Development, dentro de Data Backend, vai ver esse link aqui, JSON e Serialization. Aqui ele mostra a importância de você serializar os seus objetos. Então, a gente vai criar o construtor FromJSON, que vai construir uma nova nota a partir de uma estrutura de mapa. A estrutura de mapa é estrutura de chave e valor. E a gente vai ter um método do JSON, que vai converter uma instância de uma nota em um map. Como eu falei, map é uma estrutura de chave e valor. Obedecendo esse mesmo padrãozinho aqui, ó, tá vendo? A documentação dá o exemplo de uma classe de usuário. No caso, como a gente está fazendo, é de uma nota, a gente vai fazer as adaptações, ok? Fechei aqui.
Então agora a gente vai criar um construtor estático, note from JSON. Ele vai retornar, ele vai receber, quer dizer, um mapa, chave string, valor object, vai retornar. Deixa eu transformar aqui para parâmetro nomeado, utilizando as chaves aqui. Description required, que é obrigatório, ok. ID, o ID vai receber a propriedade ID do JSON. Description vai receber a propriedade description do JSON. E a gente vai fazer um cast aqui para os formatos da tipo da propriedade da própria classe. Então o ID é inteiro e o description ele é uma string. Ok, então a gente criou o from JSON aqui. Agora a gente vai criar um método do JSON que recebe um mapa, retorna o mapa do tipo string object. E aqui a gente vai ter chave ID, valor ID, chave description, valor description. E a gente vai criar aqui agora um outro método que vai fazer uma cópia mais em cima, uma cópia do nosso objeto alterando uma propriedade ou mais. Às vezes vocês vão encontrar isso aí na internet como copy with, padrão copy with ou copy, que é quando você quer criar uma nova instância de um objeto e você não quer declarar de atribuir valores para todos os objetos ou para todas as propriedades desse objeto, você quer mudar uma coisa ou outra, então esse segundo objeto que você vai utilizar, ele é a cópia do primeiro, apenas mudando os atributos que você achar necessário. Então vamos supor, você tem lá que a nossa nota tivesse 10 atributos e eu quisesse mudar só um, então eu não precisaria sair atribuindo todos os 10 atributos novamente. Eu poderia fazer uma cópia do primeiro objeto, só alterando o atributo que eu achar necessário. Ok? Então a gente vai criar aqui, copy. O copy. E aqui nesse copy, a gente vai ter essas mesmas variáveis. Int ID, string, description. O que vai retornar uma nota cuja descrição seria a descrição antiga ou quer dizer, a descrição nova recebida utilizando o copy ou a descrição antiga que está aqui no description. E vamos fazer a mesma coisa para o ID. O ID pode ser um ID novo ou, se for nulo, ele retorna o próprio ID já da classe a ser copiada. Eita. Da nota anterior. Ok. Pronto, então a gente criou a nossa model com o from JSON, com o toJSON e com o copy para retornar a mesma, quer dizer, uma instância só com os atributos que eu quiser alterar. E a gente vai utilizar lá dentro da nossa classe de banco de dados. Então a gente já criou a nossa model, fechei aqui.
Vamos concluir essa tarefa, criar model ok, criar pasta models ok, criar arquivo model node.dart ok. Agora a gente vai criar nossa classe de banco de dados. Dá licença, cachorro. Bora. Bora. Ok. Espantando o cachorro aqui, que ele tá lambendo o computador. Depois ele leva choque aqui. Então agora a gente vai criar a nossa API, a nossa interface de acesso ao banco de dados do SQLite. Então eu vou criar a pasta API dentro de lib. E dentro de API eu vou criar o arquivo notesdatabase.dart. E aqui a gente vai utilizar o padrão singleton. Esse padrão singleton, resumo, seria o seguinte: toda vez que eu vou instanciar uma classe, ele vai instanciar a classe já existente em memória, ele não cria uma classe nova. Então isso é útil porque quando eu estiver executando o aplicativo, eu não quero criar várias classes de conexão com o banco de dados, eu quero apenas uma classe instanciada e que vai servir, vai ser utilizada durante toda a vida útil em memória do aplicativo. Ok? Para isso a gente utiliza um construtor, o modo mais fácil, pelo menos pelo que eu vi, é utilizar um construtor nomeado na classe e retornando um get da instância da base de dados. Então a gente vai criar a classe notesdatabase, que vai ter um atributo chamado database do tipo database. E aqui a gente tem que importar o SQLite. Static database. E aí a gente vai criar uma instância da classe notesdatabase, que a gente vai chamar de instance, que vai ser essa mesma classe notesdatabase criada a partir do construtor init. Então a gente vai criar agora o nosso init. Notesdatabase. Classe notesdatabase. E aqui é notesdatabase. Ok, então agora a gente vai criar o notesdatabase, construtor init. Aqui ele já criaria o singleton para a gente. Então agora a gente precisa retornar a base de dados. Então a gente precisa criar aqui uma feature que vai retornar uma base de dados. A gente vai utilizar um getter database. O método vai ser assíncrono. E aí a gente vai fazer o seguinte: se a base de dados já existe, volta a base de dados que existe, retorna a base de dados que existe. Se não existir, ele vai chamar outra função aqui que a gente vai chamar de initDB e que ela vai criar o nosso banco de dados e vai retornar o banco de dados criado. Então, como é que seria isso na prática? A gente vai fazer um if database. Se ela for diferente de nulo, a gente vai retornar a database. Ok? Retorna a database. E aí, o que é o nosso database? Database ele vai aguardar esse método que a gente vai criar, que vai se chamar initDB. O initDB ele vai receber o nome do nosso banco de dados, então a gente vai chamar de notes.db. E vai retornar essa database. Obrigatoriamente retorna um database. Então a gente precisa criar esse initDB, essa função initDB, que ela vai inicializar
o banco de dados. Então, a gente vai criar aqui uma feature que retorna o database. A gente vai chamar de initDB e ela recebe um string filepath. Esse filepath é o caminho que está armazenando o banco de dados. Função assíncrona, que é uma feature, e a gente vai criar a variável finalDBPath, que vai receber essa função getDatabasePath, vai descobrir o caminho onde estão armazenados os bancos de dados da aplicação. E agora a gente tem o path, que não é mais o path com a lista de banco de dados, mas é o caminho completo, com não só o caminho do diretório, mas o nome concatenado com o nome do arquivo também de banco de dados, que seria o notes.db. Então seria agora finalPath é igual a join o dbpath, juntando com o filepath, que é o caminho, o nome do arquivo. Para isso a gente precisa importar agora o path. Então importando a biblioteca path. Ok, e aí eu vou retornar um banco de dados aberto através do método OpenDatabase. Então esse getDatabasePath pertence à biblioteca skFlight e o OpenDatabase pertence ao skFlight também. Então o OpenDatabase ele recebe o path, vai receber uma versão do banco de dados que a gente vai chamar de versão 1 e a gente vai ter um método onCreate. O método onCreate vai chamar uma função. E essa função a gente vai chamar de createDB e vamos criar ela agora. E esse createDB aqui vai ter o script de criação do banco. Então agora eu vou ter a função de criar banco de dados, que ela é uma feature, como eu disse, se chama createDB. Vai ser assíncrona. Vai receber o database do tipo DB e ela recebe a versão que a gente já chamou de versão 1 aqui. E a gente vai executar um SQL puro aqui via o HDB execute. E aqui a gente tem que colocar dentro desses três aspas, abre, 3 aspas, fecha. O comando vai ser create table, o nome da tabela vai ser notes, e aqui a gente vai ter o ID, o tipo inteiro, vai ser a chave primária e vai ser auto-incrementável. Então coloco aqui auto-increment. Vamos ter o campo description, que vai ser do tipo texto, tem que ser not null. Ok. Então a gente criou aqui o banco de dados, essa classe aqui já funciona. Então eu estou criando aqui quando eu instancio o Notes Database, ele vai criar um construtor, vai criar uma instância do Notes Database a partir do construtor init, e ele vai disponibilizar para a gente um getDatabase, ou seja, quando a gente acessar o database, ele vai retornar sempre a mesma instância do banco de dados. Agora a gente vai criar os 4 métodos do famoso CRUD. Então eu vou criar aqui o primeiro acesso ao banco de dados, a primeira função, que vai ser de salvar nota. Deixa eu já criar todos aqui. Vai ser salvar nota, atualizar nota, depois excluir nota. Depois a gente vai ter um método de excluir notas.
E a gente vai ter uma outra função de fechar conexão com banco de dados. E raramente a gente usa isso. E antes do salvar nota, a gente vai ter o recuperar notas. Eu consultar todas as notas. Então vamos lá criar esses métodos aqui. Então, para recuperar todas as notas, a gente vai criar uma future que vai retornar uma lista de notas. A gente precisa importar a model. Importei. Vai chamar de get all. Eu vou colocar aqui get notas. Método assíncrono. Eu preciso acessar a instância do banco de dados. Vai ser final database igual await instance. O instance é a própria classe notes database. E quando eu coloco aqui ponto database, que é o get, o getter, né, ele vai retornar a instância do banco de dados que está dentro da classe notes database. Então a gente vai sempre utilizar esse atributo database aqui. Então agora a gente vai criar o resultado da consulta. Final result é igual a await database.how query. Por que how query? Porque ele vai executar um SQL puro de consulta. Então vou criar aqui select asterisco from notes order, vou dar um order by ID. Depois que eu fizer isso, eu vou retornar uma lista de notas. E para isso, eu vou vir aqui, result.map, e vou fazer uma iteração para cada JSON retornado, porque quando o database aqui, a instância faz a raw query, ele retorna um objeto JSON, ele retorna uma lista do tipo map string object. Então a gente tem que converter essa lista de map, essa lista de mapas, numa lista de objetos. Então ele vai iterar para cada elemento dessa lista de map e a gente vai converter de map para objeto utilizando aqui o from JSON da nossa classe Node. Então vou converter o map para um objeto instanciado em memória. Vou utilizar aqui o node.fromJSON, vai receber o JSON e a gente vai converter o resultado para uma lista. Então é isso aqui. Agora a gente vai criar o método de salvar a nota, função de salvar a nota, quer dizer. Então ele vai criar uma future, retorna uma nota, chamar o método de save, ele vai receber uma nota. Vamos copiar aqui o final database. E aqui a gente vai fazer o nosso SQL. Vamos criar a variável ID que ela vai receber o resultado de um await database.raw insert, ou seja, um insert criado na mão aqui. Então a gente vai criar aqui o comando insert into tabela notes description, campo description, a gente vai receber o valor de interrogação aqui. Essa interrogação é o parâmetro, tá? Esse parâmetro fica aqui dentro desse note description. E o que a gente vai retornar?
a gente vai retornar uma cópia da nota recebida aqui na função save. Só que a gente vai copiar o ID. Vai alterar o ID. Quando a gente entra dentro do save, a gente não tem um ID. Mas quando a gente faz o insert, o banco de dados gera um ID novo. Esse ID novo é armazenado na variável ID. Então eu crio uma nova cópia da nota, substituindo o ID que está vazio pelo ID retornado pelo banco de dados. Então a propriedade ID recebe o ID. Isso, como eu falei, é o que está aqui no método, no copy aqui, ó, no construtor copy aqui. Ok, tendo feito isso, agora a gente vai criar a filter para atualizar a nota. A filter retorna uma nota. A gente vai chamar a função de update. Ela vai receber uma nota. O método é assíncrono. Precisamos da instância. Trabalho de dados, banco de dados. E agora a gente vai fazer o mesmo esquema. Final ID igual a await database.allUpdate, não é um para fazer o update puro. Então eu vim aqui, update, tabela notas, vamos setar o atributo description, com esse parâmetro que está aqui, interrogação, onde o ID recebe o outro parâmetro que está em interrogação. E aí a gente vai passar aqui entre colchetes os atributos note.description e o note.id. E a gente tem que tomar cuidado com a ordem, porque a ordem das interrogações é a ordem que os parâmetros são recebidos. Então o note.description vai aqui para a primeira interrogação e o note.id vai para a segunda interrogação. Feito isso, a gente vai retornar uma cópia alterada da nossa nota. Então a gente faria aqui ID igual a ID. Veja bem, como é um update, o ID não vai mudar. O ID não vai mudar. Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar esse código é remover esse ID. E aqui eu não vou retornar nada. Eu vou fazer só um return. E um return da execução do update na base de dados. Mas se eu fizer isso, não vai ficar legal de dar o print. Então eu vou voltar aqui. Para ficar melhor aqui, dar o print para a gente ter certeza. Eu vou dar um print ID para a gente ter certeza que foi atualizado. Foi feito um update. Só por causa disso. Se eu não quisesse esse print aqui, eu não precisaria nem desse return aqui. Eu poderia botar um filter void e dar só um return aqui, como a gente vai fazer já aqui com excluir notas. Então eu vou criar aqui a filter para excluir notas. Então eu vou criar uma filter que retorna um int, que vai ser só o ID da nota excluída. Então eu vou criar aqui o delete, vai receber um int. int id, sync. Vamos recuperar a instância. Database, ok. E vamos receber um ID que é o resultado do await database.raw delete, um SQL puro de delete. Então aqui a gente vai ter delete from tabela notes, onde ID igual a interrogação. O que é a interrogação? Esse parâmetro que a gente vai receber aqui, chamado note ID. E aqui eu vou retornar esse ID. Se a gente quiser dar o print, aqui embaixo no debug console,
console, a gente verificar se foi feito o delete ok. Ok, então a gente tem o excluir nota e agora a gente vai fazer o excluir notas. Vou copiar o excluir e onde tem delete vai ser delete all. Delete all e não precisa de parâmetro. Tem uma instância do banco de dados aqui, all delete, delete from notes. Só isso. Não tem parâmetro, tá? Return ID. Então aqui vou botar void. Então aqui é isso que eu estou falando aqui, ó. O update, se eu não quisesse esse ID para saber qual que é o ID da nota atualizada, eu poderia colocar aqui como void o retorno do atualizar, e aqui esse ID que eu não estou utilizando nada, eu posso excluir ele aqui e deixar só assim, await, e faço delete e pronto. Ok? Então vou deixar desse jeito aqui, delete all. E aqui a gente tem uma função chamada, vou criar uma função chamada close, assíncrona, que vai fechar, database igual await instance.database, e aqui a gente vai fazer database.close. Observe que eu criei essa função aqui de fechar conexão com o banco de dados apenas para fins didáticos, porque dificilmente você vai querer fechar conexão com seu banco de dados enquanto o aplicativo está aberto. Mas eu deixei aqui só para vocês saberem que tem esse método .close aqui, caso você queira fechar o banco de dados e abrir depois. Mas é difícil a gente usar isso aqui. Então a gente criou os métodos aqui, excluir nota, excluir notas, atualizar nota, salvar nota, recuperar notas, ok? E então, vem aqui no meu.dart, criar API, a gente já criou uma pasta API, cria arquivo notes database aqui também. Agora a gente vai criar o nosso repositório. Então a gente vai criar a pasta repositories, e dentro dele a gente vai criar o arquivo notes repository.dart. E o notes repository ele é bem tranquilo, ele dá abstração ao acesso ao banco de dados, porque ele diz o que o banco de dados deve fazer, mas ele não sabe como o banco de dados vai fazer. Então eu vou criar aqui a classe notes repository. Ele vai receber um parâmetro que é o notes database, ele vai chamar de db, e ele vai pedir para gerar um construtor. Então a gente coloca aqui o required this db. E a gente vai ter as funções de transação aqui. Então a gente vai ter a future, que retorna uma lista de notas, importar note, vai chamar de getNotes, vai ser uma função assíncrona, e a lista de notas nessa variável notes, e aqui a gente vai fazer um await db.getNotes e vamos retornar essas notes. Notes await db get notas. O erro está aqui, pronto. Tinha um sinalzinho a mais ali. Ok, vamos criar agora o future que não retorna nada, vai só salvar a nota, save note, e vai receber uma string, uma descrição da nota, o que vai ter dentro da nota, uma função assíncrona. Então vai ser uma nota note, que vai criar uma nova nota, cuja descrição é a descrição que a gente recebeu por parâmetro
na função SaveNote. E aí a gente vai fazer o comando await db.save passando a nota. Ok, vamos criar agora future, também não retorna nada, void, tipo update note, que vai receber uma nota, objeto nota, função assíncrona, porque é uma future, e await.dbUpdate passando a nota. Vamos criar agora uma future, tipo void também, que vai remover a nota, excluir a nota, remove a nota, e aí a gente precisa do ID da nota. O método é assíncrono, a gente vai aguardar um db.delete, que vai receber esse ID da nota. E por último, ele vai ter uma função, também retorna nada, mas vai remover todas as notas. Então observe a diferença de remove note para remover uma nota e remove notes para remover ou excluir todas as notas. Método assíncrono, await db.delete all, sem passar parâmetro. Então a gente recebe aqui uma instância do Notes Database para executar as transações. É interessante ter o repositório, porque, como eu falei, o repositório ele diz que o banco de dados deve fazer e não como fazer, se é via SQLite, se é HTTP, se é GraphQL, se é Firebase, o que seja. Então, se a gente utiliza esse aplicativo aqui com o Notes Repository, acessando o Notes Database, que controla a classe de banco de dados SQLite, mas eu poderia ter esse Notes Database, criar um Notes Endpoint, HTTP, alguma coisa, e aqui ter só chamadas HTTP. E o Notes Repository não ia sofrer quase nada de alteração. Eu só ia passar, em vez de DB, essa outra classe que conversa com o nosso endpoint. Então, Notes Database ok, Notes Repository ok. Então aqui a gente tem que criar repository ok. Basta repositórios criado, aqui criado. E agora a gente vai criar a nossa controller. A nossa controller vai ficar dentro da pasta controllers. A gente vai criar o arquivo notes controller.dart. E o notes controller.dart é quem vai conversar com o repositório e vai conversar com a nossa view, com a nossa interface, com a nossa tela. Ok? Então vamos criar aqui a nossa notes controller. Então a gente vai ter a classe notes controller. A classe Notes Controller vai precisar de um repositório, Notes Repository. A gente vai chamar de repository. E a gente precisa gerar o construtor, então Ctrl.generate constructor. Ok. E aí a gente vai criar os métodos que a gente tem lá dentro do nosso repository. O que eu vou fazer? Acho que eu vou copiar aqui esses métodos do nosso repository para facilitar. Então aqui, o que eu vou ter? Nosso Notes Controller vai ter um GetNotes. Aqui a gente vai ajustando aqui. Então vamos aqui, Notes Controller vai ter um GetNotes. Aqui temos que importar model, importei. E aqui eu vou fazer uma chamada para o repository e vai ser, qual que é a função lá? GetNotes, isso. Vou dar um return, o resultado do GetNotes aqui. Eu fiz a cópia, mas não ficou muito legal não. Deixa eu apagar esse conteúdo aqui. Vou aproveitar só o nome. Ok, agora sim. E eu vou simular um atraso aqui
do retorno do repositório acessando o SQLite. Então vou criar aqui em await future.delay. Essa duration vai ser um duration, vou colocar aqui de 1 segundo. Ok, vou copiar isso aqui, vou colocar nos outros métodos para a gente visualizar melhor o Circular Progress Indicator quando a gente estiver gerenciando o estado da tela. Então aqui no getNotes a gente vai ter um return await repository getNotes. Aqui no SaveNote a gente vai criar aqui o await repository.savenote, recebendo o nosso description. Aqui no update a gente vai ter um await repository update note recebendo a nota. No remove note a gente vai ter um await repository.remove note recebendo o ID da nota. No remove notes a gente vai ter aqui um await repository.remove notes. Então a gente tem a nossa controller que vai ter suas funcionalidades aqui sendo chamadas pela nossa controller. Pela nossa view. Então a gente criou agora a nossa controller, que vai fazer a interação entre a nossa camada de visão, a nossa tela, e a camada de dados lá via repositório, acessando nossa API, nosso interface de conexão com o banco de dados. Então criar controller ok, criar passe controller ok, criar nodes controller ok. Então, o que acontece? A gente tem o Notes Controller e o Notes Repository. Só que a gente tem o Notes List Page que não está acessando a nossa controller aqui. Se você olhar, não tem nada de controller aqui dentro. Então, a gente precisa instanciar a nossa controller e instanciar o nosso repositório. Então, a gente vai lá no nosso main.dart e aqui a gente vai criar uma variável repository que vai receber um Notes Repository, que vai receber um banco de dados. E o banco de dados vai ser o Notes Database.instance, Notes Database.instance, porque como eu falei, a gente está utilizando o padrão single. Então, o Notes Database Instance vai retornar uma instância nova da classe Notes Database, ou vai retornar sempre a classe Notes Database que já foi instanciada previamente. Então a gente tem o Final Repository, a gente vai criar agora o Final Controller, que vai ser um Notes Controller, que precisa de um repository, que é o repository que a gente criou aqui em cima. Para garantir a boa execução do nosso aplicativo, a gente vai criar, que vai fazer a chamada do widgets flutter binding .initialize. Então esse initialize ele vai fazer, como diz o bind, vai fazer a ligação entre tudo que é relacionado ao aplicativo Flutter e o seu dispositivo Android aí no caso, para poder o aplicativo conversar com a base de dados que está persistida no seu dispositivo, tá? Então, ok, a gente tem a nossa controller instanciada aqui, mas o analisador de código está dizendo que ele não está sendo utilizado. Por quê? Porque o Notes App precisa receber. O Notes App precisa receber essa controller. A gente precisa passar. Então a gente vem aqui e diz que o nosso Notes App precisa do nosso Notes Controller, cujo nome vai ser Controller,
e a gente precisa receber via parâmetro obrigatório aqui, required this controller. Então agora eu volto no main.dart e vou passar controller. Pronto, então passei controller do main.dart para o nodes.app. Então agora aqui ele recebe a controller. E agora que o nosso Material App tem acesso a controller, o nosso Nodes List Page pode acessar a controller também. Então instanciar o repository e o controller, ok. Agora a gente precisa receber o parâmetro controller na nossa lista de notas. Então a gente abre aqui o Nodes List Page. E aqui no nosso Nodes List Page a gente vai criar o parâmetro, o parâmetro controller. Então a gente vem aqui, vai declarar a variável controller que é do tipo Nodes Controller. E a gente recebe aqui via required também. Required this.controller. Ok. Agora que a gente recebeu dentro do nosso Nodes List Page, a gente precisa passar para dentro do nosso Nodes List Page. Então aqui eu vou criar controller que recebe o que? Nosso controller. Okay? E a gente remove esse const aqui. Pronto. Vamos inicializar a aplicação de novo para ver se está tudo certo. Então, inicializou, então aqui até agora a gente não tem erros. Recebeu o parâmetro. Sim, ok. Agora a gente tem 52 minutos de vídeo. Eu vou pausar esse vídeo aqui. E nesse vídeo ficou tudo que a gente ia fazer até a parte de abstração sem trabalhar nas telas propriamente dito. Então aqui a gente portou as dependências, separou os primeiros widgets e organizou essa estrutura de pastas. A gente criou a nossa model, a gente criou a nossa API, que é a classe de conexão com o banco de dados SQLite. A gente criou o nosso repository, a gente criou a nossa controller, a gente instanciou o repository e a controller no início da aplicação, desde aqui o arquivo main, e a gente passou o parâmetro controller para a nossa lista de notas, certo? A nossa tela de lista de notas. Então a partir daqui a gente já pode trabalhar com o estado e com as telas, né? A gente vai fazer depois também a nossa tela de edição, que a gente vai acessar quando clicar numa nota existente para editar, ou quando clicar aqui no Float Action Button, quando a gente clicar aqui nele. Então vou pausar esse vídeo aqui, vou parar na verdade, e a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai começar a trabalhar com a interface da tela de lista de notas, a tela de edição de uma nota, gerenciar esses estados, tá? Criar dialog de confirmação e um dialog que vai mostrar um círculo indicator dentro. Então vou pausar aqui e até o próximo vídeo. Quem gostou, deixa o like aí.